Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor é bom, hein? Estou aqui. Pode se assentar, igreja. Obrigado, pastor Matheus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês já me ouviram na liturgia, me ouviram no louvor, me ouvem nos avisos e agora vão me ouvir na pregação também. Beleza. Vão cansar de ouvir minha voz de agora em diante na igreja. Nós estamos juntos, glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês, nesse primeiro culto que a gente está fazendo, que é os jovens que organizam, A gente tinha essa dinâmica há muito tempo atrás, sempre o último domingo do mês ser os jovens, e a gente voltou com essa dinâmica de último domingo do mês ser os jovens a organizar, e cá estou eu aqui para a honra e glória do Senhor, para compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Então, irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Samuel, no capítulo 23. Amém. Quero chamar as crianças aqui, menores de 9 anos de idade. Já estão já? Amém. Vamos estar só orando por elas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, colocar a vida das crianças em Tuas mãos que foram para a salinha, ó Pai, que o Senhor esteja com elas lá também, ó Pai, enchendo o coração delas com a Tua palavra, com o Teu poder, enchendo-a, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Abençoa o professor, a professora que está lá, que se dispôs a dar aula para elas, que ele possa ser grandemente usado para trazer essas crianças sabedoria que vem direto do trono de Deus. Em nome de Jesus, abençoa essas crianças, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, abram a palavra de vocês lá em 2 Samuel, capítulo 23. Irmãos, eu e meu pai, Quem lembra do meu pai aí? O Inácio, o Chicão, o José, ou como vocês chamavam. A gente era diferente em muitas coisas, Vocês vivem aqui hoje. Meu pai um pouco mais quietinho na dele, servindo a todos nos bastidores. Mas tinha uma coisa que eu e meu pai a gente compartilhava muito, que era uma coisa muito legal, que a gente tinha um gosto em comum, que era o gosto por filmes de super-heróis. Aqueles filmes de guerra com aqueles grandes guerreiros, Troia, 300, Filmes de super-herói como Capitão América, meu favorito, diga-se de passagem, Nós até tivemos uma EBF aqui que o tema foi o nosso verdadeiro super-herói, onde nós pudemos estar aqui vestidos de super-herói. Estava de Hulk, para quem não viu, O pai aqui é diferenciado, E foi muito legal o momento que a gente teve na EBF, mas é legal, Como a nossa cultura de hoje, ela idolatra nesses heróis, Valores de justiça, valores de igualdade, de lealdade. E era uma coisa que meu pai gostava muito de ver. A gente gostava muito de ver essa questão dos valores que eles defendiam, sabe? Um dá a vida pelo outro, um correndo pelo outro para salvar, pulando na frente da bala quando era necessário, pulando, salvando, pulando de grandes alturas para salvar uma pessoa que talvez ele nem conhecesse, É legal, ver essas coisas. A gente até pensa, nossa, se eu tivesse os poderes da Wanda, ou se eu fosse igual o Capitão América, E se eu te dissesse nesta noite que você pode ser tão bom quanto esses heróis? E se eu te dissesse que você pode ser um guerreiro de Deus, um verdadeiro guerreiro de Deus? Você acredita nisso, irmãos? Você acha que dá? Vamos descobrir juntos se dá ou não? Então vamos juntos. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Cadê você põe pra gente aí? Show, obrigado. Vamos então ler a palavra do Senhor Jesus. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquemonita, líder dos 3, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa única batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois de todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram tempo de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar.
Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então, os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente viu aqui a história de 3 guerreiros. E eu quero propor nessa noite que a gente estude esses 3 guerreiros. E desses 3 guerreiros nós vamos tirar 4 características de verdadeiros guerreiros de Deus. Cara, será que vai ser possível a gente conseguir ser tão bom quanto esses super-heróis que a gente tanto aclama nos filmes? Vamos ver junto? Bora. Antes de eu falar para você por que é importante ser um guerreiro de Deus, um verdadeiro guerreiro de Deus, eu preciso explicar uma coisa. Porque muitos podem estar se perguntando: tá, beleza, eu vou ouvir sobre o guerreiro de Deus, mas para que eu quero ser um guerreiro de Deus? Eu estou de boa, estou tranquilo, por que eu preciso ser um guerreiro? Então vamos entender primeiro por que é importante nós sermos guerreiros de Deus. Temos uma posição de guerreiros, um posicionamento de verdadeiros guerreiros de Deus. Guerreiros, eles batalham, certo? É óbvio. Cara, já percebeu que a nossa vida inteira, todos os dias, nós enfrentamos batalhas? Mesmo que pequenas, quer ver? Não sei se sou eu. Se for sou eu, beleza. De manhã, quando você acorda e você vai para o trabalho, qual é a primeira batalha que você enfrenta? O sono. Despertou, você enfrenta mais uma batalha: levantar da cama. Quando está frio ainda, a batalha é maior. É um exército contra você para levantar da cama. Levantou da cama, você toma seu banho, deu aquela despertada. O que normalmente as pessoas falam? Eu vou batalhar pelo pão de cada dia. Mais uma batalha. Você vai para o seu trabalho, você vai batalhando. Antes de chegar no seu trabalho, o que você vai enfrentar? Quem pega ônibus enfrenta uma outra batalha: conseguir entrar no ônibus. Começa por aí a batalha. Entrou no ônibus, vai pegar aquela viagem, vai enfrentar o trânsito. Chegou no seu trabalho, vai enfrentar o seu trabalho, vai ter o seu dia a dia. Na volta para casa, mais uma batalha. O quê? Conseguir chegar em casa. Quem mora em São Paulo, nós que moramos aqui em São Paulo sabemos. Se chover, é uma batalha contra gigante, porque São Paulo para quando chove. E aí você enfrenta mais uma batalha. Vila Prudente, meu Deus do céu, Vila Prudente é difícil. Percebem que a gente batalha, coisinhas bestas, mas são batalhas que a gente vai enfrentando? E se eu te disser que não é nem essa batalha que os guerreiros de Deus enfrentam? Nós enfrentamos uma outra batalha. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, irmãos, nós temos as lutas físicas sim, mas nós fomos chamados para travar uma batalha muito maior, contra as potestades do mal, os demônios que ficam nas regiões espirituais, que tentam impedir que a bênção chegue a você, que impede que sua família seja unida, que impede que seu casamento seja frutífero. Demônios que a todo momento estão o quê? Lançando setas na vida daqueles que amam a Jesus, que seguem a Jesus. Então a todo momento nós estamos sendo bombardeados por esses demônios que estão no mundo espiritual. E eles querem nos matar, nos destruir, nos afastar
daquele que é o verdadeiro Senhor, o Rei dos Reis, Jesus. Em João 10:10 vai dizer que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo, dos demônios dele: nos matar, roubar, destruir as nossas vidas. Então, irmãos, nós fomos chamados para a batalha. Na Bíblia, se você for ler, toda a Bíblia é cheia de conflitos com o povo de Israel. Guerra após guerra, após guerra, após guerra. Se você é um filho de Deus e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá já meio que nas entrelinhas que você vai ter batalhas, que você vai ter que lutar. Então, irmãos, é por isso que é importante que nós assumamos uma postura de guerreiros verdadeiros de Deus, um posicionamento de verdadeiros guerreiros, porque a todo momento nós somos bombardeados, o inimigo está a todo momento batendo na sua porta, querendo te tirar da presença do Senhor, e se você não fizer nada, em uma hora ele vai te derrubar. Porém, se você está com o posicionamento de um verdadeiro guerreiro de Deus, ai daquele que se levantar contra os filhos do Senhor. Da mesma forma que se levantou, ele vai cair em nome de Jesus. Então, nesta noite, entendendo que você vive dia após dia, batalha após batalha, eu quero que eu vou tirar daqui desse texto algumas características desses guerreiros para nos ajudar a vencer essas batalhas do nosso dia a dia, a vencer esses inimigos, esses espíritos imundos que tentam nos destruir, que tentam nos desanimar. Amém? Vamos nessa então? Vamos embora. Primeira característica que eu quero compartilhar com vocês é a característica de um dos guerreiros dele, Jabezão. E a característica é a seguinte: não importa o tamanho do exército inimigo, não recue, lute. Jabezão, com a sua lança, ele matou numa única batalha 800 soldados inimigos. Se a gente for ver aqui pela nossa lógica humana que é falha, se sou eu contra 2, eu já começo a ficar com medo. Eu não sei vocês, mas já é complicado. Eu sou forte e tal, mas já começa a complicar pro meu lado. Se for 3, então, opa, vamos negociar e vamos ver o que a gente pode fazer, vamos na conversa. Jabezão aqui matou 800 soldados com a sua lança. Irmãos, diante da dificuldade, daquele mar de inimigos, Jabezão não recuou. Ele se manteve em pé. Ele manteve um posicionamento de verdadeiro guerreiro de Deus. E na Bíblia nós vemos histórias assim. O nosso Deus, o Deus a quem a gente serve, ele é especialista nesse tipo de coisa, né? O povo israelita em frente ao mar, o exército de Faraó atrás, um mar gigantesco à frente. Deus diz: diga ao povo que marche. Anda. O Marcos trouxe bem essa palavra quando ele trouxe a palavra faça alguma coisa. É fundo, é o mar. O que faz com isso? O que eu vou fazer? O nosso Deus, quando Moisés tomou posicionamento ali, através do Espírito de Deus, do poder de Deus, o mar se abriu e o povo de Israel foi liberto das mãos de Faraó. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia de situações que pareciam impossíveis para homens, mas eu quero te dizer nessa noite: nada é impossível para Deus. Mas Ele espera de nós um posicionamento, irmãos. Seja qual for a luta que você está passando hoje, e ela pode parecer grande demais aos seus olhos, pode parecer um mar à sua frente, um exército gigantesco de inimigos, pode ser Faraó na sua cola. Se posicione e lute, porque você não tem força, você é humano, mas existe um Deus que é poderoso, que é chamado de Deus conosco, e também é chamado de Senhor dos exércitos. É Ele que te dá força para vencer as batalhas, irmãos. Então, em meio ao problema, surgiu um mar à sua frente, uma corrente de inimigos gigantesca. Lembre-se, você é fraco, mas o seu Deus é poderoso, e é Ele que te livra das mãos do inimigo, das mãos do exército inimigo. E não somente te livra, irmãos, Ele dá a vitória, em nome de Jesus. E eu declaro vitória sobre a vida dessa igreja, em nome de Jesus.
Irmãos, tem uma frase bem clichê que a gente vê muito em página de Facebook, mas que se encaixa perfeitamente aqui neste momento. A primeira é: Deus, Ele não te livra da batalha, Deus te livra na batalha. Então, se vier a batalha, irmãos, não corre não, foge não. Vai vir o medo, lógico que vem, mas se posicione e fale: meu Deus é maior, é Ele que vence as batalhas por mim. Minha tarefa é se posicionar. Sim, eu vou lutar de joelho no chão, em jejum e oração. Eu vou lutar e o Deus dos exércitos vai me dar a vitória. Outra também que a gente ouve muito aí, que se encaixa bem, é: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Cara, é uma frase bem clichê, mas se encaixa bem aqui, né? Porque não há problema que seja maior que o nosso Deus. Não há circunstância que seja maior que o poder do nosso Deus. Nada fugiu do controle do nosso Senhor. Tem uma música que diz exatamente o seguinte: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, a perseguição não parou a igreja. Nada fugiu do controle do Senhor, pelo contrário, o sangue dos cristãos foi derramado, foi semente para o Evangelho. E esse Evangelho chegou para a gente aqui, 2000 anos depois. Olha isso aí, glória a Deus. Irmãos, não recuem. Quando a batalha vier, não recue. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. E olha que é legal ainda, nas primeiras características. Cara, você não está sozinho. Primeiro, temos os nossos irmãos, os nossos amigos para batalhar junto com a gente. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 e 10, vai dizer que melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Não recue da batalha, irmãos. Lembre das pessoas que te cercam, os seus amigos, a sua família, o corpo de Cristo. Não é à toa que a gente está falando de videira. Nós permanecemos na videira que é o Senhor Jesus Cristo, mas os galhos estão unidos também, ligados uns nos outros. Nós não estamos sozinhos. E outra coisa muito boa, que eu já falei aqui: Deus está conosco, cara. Salmo 144, versículo 1 vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor que me protege, Ele exercita-me para a guerra. Outras versões vão falar: Ele me treina para a batalha. Deus, além de estar conosco, Ele nos protege, e não só isso, Ele te prepara para guerrear, irmãos. Ele te dá as armas para você batalhar. Olha isso, Ele é um Deus que não só protege, mas te treina para você batalhar e travar suas batalhas. Então você pode ter certeza que você não está sozinho. Então a primeira característica aqui que a gente aprende com Jabezão é: não importa o tamanho do exército, lute, não desista, não recue. Pode parecer impossível para você, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Não há nome que seja maior que o nome do nosso Senhor Jesus. Para encerrar essa característica, para ficar bem gravado na nossa cabeça, algo que eu aprendi com o irmão que eu jamais vou esquecer: você e Deus contra 1000, você é maioria. Você e Deus contra 100.000, você continua sendo a maioria. Então não esqueça, independente do tamanho do exército inimigo, não recue, lute, posicione-se. Eu vou lutar, não desista. Amém? A segunda característica a gente aprende com o guerreiro Eleazar. E o que a gente aprende com ele é: saiba usar o equipamento, saiba manejar a espada. Eleazar, o exército israelita fugiu quando viu os filisteus chegando. Eleazar falou: aqui não, eu sei a quem eu sirvo. Pegou a espada dele e só vê se a Marvel não está perdendo um enredo fantástico aqui. Ele sozinho, o exército dele, o exército aliado fugiu, correu, e ele se posicionou com a espada e defendeu aquele momento ali. Se posicionou como um verdadeiro guerreiro de Deus.
O que aconteceu? Quem saiu vitorioso? Eleazar. Sozinho venceu uma comitiva filisteia. Venceu o exército inimigo, sozinho. Isso porque ele sabia lutar, sabia manusear a espada. E ele tinha também a primeira característica, ele sabia que Deus estava com ele. E ao mesmo tempo também, ele sabia manejar a espada. Tanto que tem umas versões aqui, a que eu usei, diz que ele lutou tanto, que ele não conseguia mais levantar a espada. Em outras versões dizem que Eleazar ficou com a mão grudada na espada. Ele não conseguia soltar. Você sabe o que é lutar tanto, que dá uma câimbra na sua mão, que você não consegue soltar o objeto que você está segurando? Eleazar lutou tanto, que aquela espada se tornou parte dele. E para nós hoje, o que seria isso? Saber manusear o equipamento, essa espada grudada na mão. Irmãos, nós precisamos saber manusear a palavra de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, diz: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, esse exemplo de espada é usado muito ligado à palavra de Deus. Nós precisamos saber manusear a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos ler a palavra do Senhor dia a dia. O pastor Luciano Subirá, ele usa muito esse exemplo, que ele come muito, né? Quem vê os vídeos dele sabe que ele é gordinho também. E ele comia muito. E ele fala: por mais que eu coma, no outro dia eu preciso comer de novo. Senão eu morro. Nós cristãos devemos trazer isso para a nossa vida. Por mais que você coma a palavra de Deus hoje, amanhã, se você não comer, você vai morrendo, dia após dia, cada dia mais fraco. Precisamos comer a palavra de Deus todos os dias. E viver essa palavra em todos os momentos do nosso dia. Colocá-la em prática durante o nosso dia a dia, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos amigos, do trabalho. Nós precisamos saber manusear a espada, que é a palavra de Deus. Tem um jornalista chamado Malcolm Gladwell, que ele criou uma tese, a regra das 10.000 horas. Ele defende nessa tese que você só é bom em algo se você praticou aquela coisa durante 10.000 horas, que dá em torno, mais ou menos, de 417 dias. Nós cristãos, será que nós temos 417 dias de leitura bíblica? E eu não digo nem só leitura, eu digo meditar na palavra de Deus, praticar. Será que a gente já teve esse tempo todo de palavra de Deus? Irmãos, eu posso falar por mim, eu cresci dentro de uma igreja, mas eu tenho certeza que eu ainda não cheguei nas minhas 10.000 horas e falar: sim, eu sou bom em algo, eu sou bom em ler a palavra de Deus, eu sou bom em praticar a palavra de Deus. De verdade, reflete aí, será que você pode se considerar alguém que é bom na palavra de Deus? Para mim complicou, a régua aumentou aqui, ó, subiu. Precisamos meditar na palavra dia e noite. Salmo 1 diz isso. Medite na palavra dia e noite, para que seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que as folhas não caem e dá o fruto na estação própria, e tudo quanto ela faz, prospera. Isso por quê? Porque ela medita na palavra dia e noite. Ela vive a palavra. Nós, como os cristãos, precisamos ter a palavra encarnada nos nossos corações, porque o nosso inimigo, ele sabe a palavra de cor e salteado. A diferença de nós para ele é que ele não tem a revelação do Espírito Santo, mas ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Será que você está perdendo para o diabo nesse quesito? E aí? Os verdadeiros guerreiros de Deus, eles sabem manusear a espada. A espada é a palavra de Deus. Se queremos ser guerreiros aprovados pelo Senhor, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Precisamos meditar na palavra de noite, irmãos. Precisamos viver a palavra, comer a palavra de noite. Caso contrário, na hora que o inimigo vier, não vai rolar para nós. Vai ficar difícil. Mas que nessa noite nós possamos tomar o posicionamento de Eleazar, e mesmo com o exército aliado fugindo, nós nos posicionaremos e falaremos: não, eu sirvo a um Deus que é poderoso, um Deus que é santo, o Senhor dos exércitos.
E com a palavra de Deus nós derrotaremos o diabo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então os verdadeiros guerreiros de Deus, eles são disciplinados na palavra do Senhor, dia a dia, irmãos. E eu sei, mano, é difícil, é complicado. Tem dia que a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo. Mas, cara, arranje tempo. Dê um jeito, porque para as coisas que são importantes para nós conseguimos tempo, porque para a palavra do Senhor não. Vivamos a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então essa é a segunda característica. Saibam manusear a espada. E a espada é a palavra de Deus. Terceira característica que eu quero compartilhar com vocês é a característica que Samá tinha, que é: defenda e lute por aquilo que Deus confiou a você. Samá lutou para defender um campo de lentilhas. E lentilhas, pelo que eu pesquisei, não era muito valorizado naquela época. Era uma coisinha meio... né? Hoje em dia também, eu não gosto. Mas era algo que Deus havia confiado a ele. E Samá defendeu aquele campo de lentilhas. E novamente o que aconteceu? Deus deu a vitória a Samá. Sozinho lutou e defendeu aquele campo. Então, irmãos, defenda com unhas e dentes aquilo que Deus colocou na sua mão. Hoje talvez deu na sua mão um casamento bonito, que pode estar tendo problemas, pode estar tendo atritos. Não desista, irmãos. Lute por aquilo que Deus colocou na sua mão. Se Deus confiou a você, varão, uma esposa linda, ela pode estar tendo uns problemas, uns dias mais difíceis. Não desista, cara. É bênção que Deus colocou na sua mão. Defenda com unhas e dentes, cara. Em nome de Jesus, não deixe que o seu casamento acabe por besteira. Lute. Casamento é bênção do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que eu vou casar um dia, vou ter filhos. Para a honra e glória do Senhor. Se Deus te confiou hoje uma família, filhos, às vezes dá uns problemas, às vezes é complicado, rebelde, difícil de lidar, gênio complicado. Não desista, não abra mão do seu filho, cara. Mulheres, mães, não desistam dos seus filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Minha mãe está ali, né? Está com o Daniel do lado. Ela sabe que ela passou, o que ela passa. Mas ela não desistiu, irmãos. Está aí o Daniel na igreja, em nome de Jesus, glória a Deus. Não só a gente, né? Os 5 filhos dela são cristãos. Cristãos praticantes, aleluia. Agora tem que falar assim, né? Porque o IBGE está aí. Não pode falar mais só cristão, cristão praticante. Aleluia. Deus te deu um curso, está difícil, é uma graduação complicada. Não desista, se Deus confiou a você, lute por ela. Lembrando que não é só essa característica, tem todas, o Samá tinha todas as outras duas que a gente falou. Sabia manejar a espada. E ele confiava em Deus, ele estava com Deus. Em meio à luta, em meio à onda gigante, ele não desistiu. O TCC provavelmente é a onda maior para um estudante. É o exército inimigo filisteu. Eu já passei por um, graças a Deus eu tinha um grupo muito bom. O Casanato vai passar por um, algo menos. Já declaro vitória sobre a sua vida, irmão. Mas olha aí, você tem a gente, cara, você tem a sua família, e a gente está aqui para te apoiar. Proteja com unhas e dentes aquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque o Senhor honra. Às vezes a gente não quer fazer algo porque a gente acha que é pequeno demais. Fala, isso aqui alguém cuida. Isso aqui, ninguém nem vai ver, mano. Normalmente é com limpeza assim, né? Graças a Deus na nossa igreja não tem assim. Tem gente que ama fazer limpeza. Não vou citar nomes. Mas tem uma pessoa que acha que é terapia limpar a igreja. Cara, por que a gente quer os ministérios que são mais reconhecidos, que são mais vistos, e a gente não quer os ministérios que são de bastidores? Cara, se Deus te deu um ministério pequeno para você cuidar, cuide como se fosse seu filho. E cuide
com esmero, com carinho. Faça aquele ministério crescer. Faça aquele ministério dar frutos. Em nome de Jesus. A gente vê muito bem a recompensa daqueles que cuidam das coisas do Senhor, por menores que sejam. Lá na parábola dos 3 servos, que fica lá em Mateus 25. Mateus 25, versículo 21 diz assim: o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha e celebre comigo. Independente daquilo que Deus colocou na sua mão, defenda com unhas e dentes. Cuide. E no pouco você foi fiel. E em nome de Jesus eu declaro que você vai ser muito abençoado pelo Senhor Jesus Cristo no muito. Confie em Deus. Talvez você não entenda o porquê que Ele colocou você naquele ministério, ou porquê que Ele te colocou naquela faculdade, ou porquê que a sua família é desse jeito. Não desista. Lute por ela. E cuide dela com todo o carinho do mundo. Faça com que ela dê frutos, que ela cresça, que ela multiplique. A gente vê muito isso, acho que dá para ver mais claramente em célula, né? A célula começa bem pequenininha. Vou dar o exemplo da nossa célula aqui, como ela começou. A gente começou, não sabia nem que o nome era célula. A gente só começou um grupinho, depois a gente foi descobrir que o nome era célula que se dava. O grupo começou comigo e com a Paula. A gente fez uma reunião lá em casa e falou: pô, vamos começar a conversar, se juntar, ficar mais junto, que não tinha tanto jovem, né? A gente estava numa fase que não tinha quase ninguém aqui. Aí falou: vamos. A gente acabou de voltar para a igreja. Falou: vamos. Aí começou a se reunir lá em casa. Aí na reunião seguinte chegou a Marli participar com a gente, 3 pessoas e meu pai, na época. Aí depois veio o Tiago, o Federici, para quem não conhece. Começou a participar com a gente. Até o momento que essa célula que o Senhor confiou nas minhas mãos e na mão da Paula, ela cresceu tanto que chegou a ter 43 pessoas dentro da minha casa. Fomos fiel no pouco, Deus nos colocou no muito. E eu creio, irmãos, que por mais que a gente não possa estar vendo a mudança na nossa igreja ainda, apesar que eu já vejo muita coisa mudando, vamos confiar no Senhor e cuidar disso aqui com todo o coração. E Deus vai honrar e vai colocar a gente no muito em nome de Jesus. E no muito eu não digo que é questão financeira, isso também está incluído, glória a Deus. Mas digo na qualidade de servos que nós teremos, na qualidade de guerreiros que nós teremos aqui. Guerreiros que sabem manusear a palavra, guerreiros que confiam em Deus, guerreiros que não fogem à luta. Por maior que seja o problema, por maior que seja o desafio, nós cremos que nós temos um Deus que está conosco, nós cremos numa igreja que está junto, que está unida, ligada na videira. Nós cremos em irmãos que vão estar aqui sedentos pela palavra do Senhor, que sabem manusear a palavra do Senhor, e guerreiros que não desistem, que não largam fora só porque é uma coisa menor, é uma coisa pequena. Ele cuida com carinho, guerreiros preparados, guerreiros aprovados pelo Senhor. Eu creio que nessa igreja aqui Deus vai levantar um exército, irmãos. Deus vai levantar um exército. Não é à toa que a gente tem falado tanto de batalha espiritual. Na célula dos adultos está tendo um curso de batalha espiritual. Durante os cursos nós temos visto muita palavra, realmente aqui, a palavra verdadeira. Doutrinas bíblicas nós estamos sendo ensinados. A gente tem falado de santidade na escola dominical, porque nós queremos ser verdadeiros guerreiros de Deus. Eu não sei vocês, irmão, mas eu estou cansado de apanhar do diabo, levar na cabeça. Estou cansado de chegar aqui na igreja e ficar reclamando: a igreja não cresce, mano, o que está acontecendo? O culto não vai, as pessoas não respondem no louvor, o que está acontecendo? Chega disso, irmãos. O Senhor vai levantar um exército nessa igreja de guerreiros e guerreiras que amam ao Senhor com tudo que tem, com tudo que são, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força e com todo o coração. Guerreiros que não fogem à batalha. Os boletos vão aparecer, a gente tem que pagar contas, isso é o normal da vida. Mas nós cremos num Deus que é o dono do ouro e da prata. Então a nossa posição é falar: eu vou lutar. Eu me posiciono em oração, em jejum, joelho no chão. A minha igreja não vai fechar, em nome de Jesus. Muitas pessoas virão a Deus e conhecerão a Deus através das nossas vidas. Eu me recuso a ser só mais um no reino de Deus. Eu quero fazer a diferença. Eu quero o meu nome gravado na história.
Eu quero que o nome dessa igreja fique gravado no coração desse bairro, das pessoas desse bairro. Que quando elas precisarem dar uma referência de igreja, por mais longe que elas estejam, elas falam: vai na igreja metodista em Vila Rica. Lá tem verdadeiros guerreiros de Deus, guerreiros que não se prostraram a Baal, guerreiros que defendem com unhas e dentes aquilo que o Senhor tem dado. Akira, você para mim é um dos maiores exemplos que tem de um verdadeiro guerreiro de Deus. Pra quem não sabe, essa igreja aqui chegou a ter um membro, Akira. Irmãos, olha a glória de Deus aqui, ó. Um membro, Akira vinha abrir a igreja, fazia o culto sozinho, coisa meio de esquizofrênico, não vou mentir. Conta assim pra fora, o cara é doido. O Akira é doido, doido por Cristo, doido pelo Senhor. E a igreja está de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Porque a igreja é do Senhor. E nada fugiu do controle de Deus. Nada. A pandemia aconteceu. As coisas fugiram do controle. Nada fugiu do controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei vocês, irmãos, mas a pandemia para mim me lembrou de que eu devia ser um cristão de verdade. E acredito pelas pessoas que eu já conversei, não foi só comigo. Deus quer levantar verdadeiros guerreiros de Deus, guerreiros e guerreiras que não fogem à luta. E, irmãos, a luta vai começar. Vai começar. Durante a oração que nós estávamos tendo aqui antes do culto, a Rafa citou a EBF. E muitas crianças aceitaram o Senhor Jesus aqui na EBF. Você acha que o exército inimigo está feliz com a nossa vitória aqui com as crianças? Nem um pouco. O diabo já se levantou contra a nossa igreja, ele vai se levantar ainda mais. Só que agora ele está encrencado, porque nessa igreja, nesta noite, o Senhor levantou um exército. O Senhor levantou um exército de verdadeiros guerreiros e guerreiras do Senhor, que não desistem da batalha, que não fogem em meio às circunstâncias, que vivem a palavra de Deus não só de falar, mas está encarnada. Pessoas que você olha para elas e você vê versículos na vida da pessoa. É incrível. Que sejamos assim também. Que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes. Homens e mulheres de verdade. Não como o mundo prega, de alfa, de não sei o que, de feminismo, vou entrar nesse termo aí. Homens e mulheres de verdade, conforme a palavra de Deus, que vivem o evangelho verdadeiro. Mulheres que edificam seu lar. Homens provedores, filhos obedientes, que honram os pais, que crescem em sabedoria e em discernimento. Eu declaro isso sobre a vida da nossa igreja. Famílias saudáveis, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui 3 características já. Independente do tamanho do exército inimigo, não fuja, não recue, lute. Segunda, saiba manejar a palavra, saiba usar a palavra de Deus. Terceiro ponto, defenda aquilo que Deus colocou na sua mão. E eu quero aqui entrar nesse último ponto com vocês, que para mim é o que mais pegou enquanto eu estava preparando. Os pastores que acompanharam aí a minha jornada até aqui viram o quanto que eu estava com medo, quanto que eu estava receoso em estar aqui, porque eu nunca tinha pregado no culto da igreja de domingo. Pregava em célula, coisa rápida, 10 minutos. E aí os pastores me deram um apoio, cuidaram de mim, me ajudaram. E aí eu morrendo de medo ali no canto. Vocês podem ver que normalmente antes do culto eu estou sempre conversando, estou atentando um aqui, atento outro ali. Eu estava quieto aqui no canto. Isso já é estranho, vocês podem ver, se eu estiver parado no canto, alguma coisa aconteceu. E eu com medo. Aí o Mateus chegou ali para mim: não fica com medo, eu também fico com medo. A pastora sentou do meu lado ali, o Marcos me deu todo o apoio durante todo esse tempo. E aí veio a música, a última música que o Gabriel cantou, falando que nós não precisamos ter medo, que Ele lança fora todo medo. Falei, é isso, poucas
vou subir, vou assumir uma postura de guerreiro verdadeiro do Senhor. Por mais que eu tenha medo, vocês veem aqui no aviso, veio todo descontraído, não sabe o que é o medo de estar aqui, inclusive para os avisos. Então, a última característica que eu quero compartilhar com vocês é que verdadeiros guerreiros de Deus honram ao Rei. Os verdadeiros guerreiros do Senhor honram ao Pai com tudo que eles têm, com tudo que eles são. Na história nós vemos que os 3 valentes ali ouviram um desabafo de Davi, pedindo uma água que na verdade era uma água diferente assim, porque era de uma região, talvez era um pouco mais fresca, talvez um pouco mais gostosa, mais gelada. Água. E esses 3 guerreiros, ao ouvirem esse desejo do rei Davi, se colocaram numa missão extremamente perigosa, porque aquela região estava tomada pelo inimigo. Eles entraram no território inimigo, buscaram aquela água e entregaram ao rei Davi. Cara, eles se arriscaram a vida deles por água. Será que era somente água que eles estavam buscando ali? Não. Eles buscaram primeiramente honrar o rei deles. E olha que legal, Davi, ao ficar sabendo que eles tinham feito, eu imagino a reação de Davi, tipo, vocês são loucos? Vocês foram lá para buscar água, foi só um desabafo aqui, eu não pedi para vocês fazerem isso. Davi, com o coração quebrantado, falou, eu não beberei dessa água, porque essa água custou o sangue de vocês. E Davi pegou aquela água, derramou no chão e entregou ao Senhor Jesus Cristo, entregou a Deus, em honra ao rei. Ou seja, não só os 3 honraram ao rei Davi, como os 4, incluindo o rei Davi, honraram a Deus. Honra gera honra, que gera honra, e toda essa honra gerada é entregue ao nosso Deus. Quando nós honramos a Deus, aleluia, Senhor, Deus é soberano e Ele merece toda adoração, porque Ele é perfeito, santo, puro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que se entregou por nós numa cruz, derramou o sangue dele. Irmãos, o maior guerreiro, o verdadeiro guerreiro de Deus foi Jesus, cara. Jesus venceu e saiu invicto, tá? Venceu todos os pecados, todas as tentações, foi para a cruz como uma ovelha muda, morreu e olha só, venceu a morte. Jesus Cristo é o nosso guerreiro supremo, a quem nós devemos espelhar. Que quando precisou durante uma tentação, Jesus fez o quê? Manuseou a palavra. O diabo chegou com as mentiras, com os sofismas dele. O que Jesus fez? Usou a palavra. Quando veio o momento em que ele foi pego, levado para ser julgado, para ser morto, o que foi aquilo? Foi o exército inimigo se levantando contra Jesus ali naquele momento. O que Jesus fez? Não recuou, se entregou. Bora. Poucas. Jesus, ele não recuou mediante a batalha. Jesus sabia manusear a palavra. Jesus defendeu aqueles que eram dele. E olha aí, Jesus honrou ao rei. Jesus honrou ao rei, a Deus. Honra gera honra, que honra a Deus. Os verdadeiros guerreiros de Deus, eles honram a Deus. E todas as atitudes que um guerreiro toma são em honra ao rei. Irmãos, o Senhor Deus, Ele é perfeito, o Deus soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, a luz do mundo. Ele é o nosso Rei soberano, o Rei a quem eu quero servir. E eu não quero servir sozinho, irmãos, eu quero servir com cada um de vocês. Guerreiros de elite que o Senhor tem levantado nessa igreja. Guerreiros fortes, verdadeiros, tementes a Deus, que sabem manusear a espada, que não fogem mediante as lutas, mas que acima de tudo
honra a Deus. Irmãos, se coloquem de pé. O Senhor tem nos chamado para fazer coisas maiores do que Ele fez. No Evangelho de João, no capítulo 14, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, Deus não nos chamou para fazer coisas pequenas. Deus nos chamou para marcar a história, irmãos. Deus nos chamou para fazer a diferença, para fazer obras maiores do que a que Ele fez. De verdade, essa palavra que eu compartilhei com vocês não é somente para motivá-los a viver uma vida de evangelho verdadeiro. É para levantar guerreiros e guerreiras que não se prostram a Baal. Guerreiros e guerreiras que têm o seu coração no Senhor, e que acima de tudo, independente das circunstâncias, independente das tempestades, independente do exército inimigo, independente do diabo, honram a Deus com cada atitude, com cada palavra, com cada pensamento. E para encerrar, saiba que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele nos apoia em tudo que nós fazemos para Ele. E eu não sei se vocês sabem, mas sabia que Jesus orou por nós? Na oração sacerdotal de Jesus, Ele diz: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Aqui ele está falando dos discípulos. Ele orou primeiramente pelos discípulos, e aqui ele começa a falar de nós, aqueles que creriam em Jesus através da vida, da mensagem que estava sendo propagada pelos discípulos. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que me amas, e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, eu quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, e que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Jesus orou por cada um de nós, irmão. Eu acho essa passagem uma das mais fantásticas, que eu sinto que é Jesus ajoelhado, pensando no Davi, pensando no Paulo, pensando na Viviane. Que o Senhor os fortaleça, Senhor. Que o Senhor permaneça, que eles permaneçam unidos, Pai, como um, para que a tua glória seja revelada. Jesus é o Senhor todo soberano, e os verdadeiros guerreiros e guerreiras de Deus honram ao Pai acima de todas as coisas. Então, irmãos, que você possa sair daqui com essa palavra no seu coração, queimando para lutar pelo Evangelho, para lutar pela sua família, para lutar pelos seus amigos. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. O meu apelo nesta noite, irmãos, é para que você, que talvez não conheça ainda o Rei Soberano que foi falado aqui hoje, e você quer fazer parte desse exército que tem se levantado, eu convido você a dar esse voto de fé,
e vir aqui à frente no altar e aceitar o Senhor Jesus, o nosso comandante, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como seu Senhor e Salvador. E um segundo apelo que eu quero fazer é para aqueles que já têm Jesus no coração, que já sabem, já servem a um rei, mas que por algum motivo ainda não vivem como guerreiros do Senhor. Falar, eu tenho medo, essa palavra não é para mim, eu não tenho essas características, Davi. Posso te confessar uma coisa? Eu também não tenho. A minha luta em vir pregar foi porque eu não me achava digno de estar aqui. Eu não me achava um guerreiro de Deus. E eu tentando burlar assim um pouco Jesus assim, tentei outras palavras e nenhuma dava certo. Até o momento que eu me posicionei, falei, não é essa. E aí chorando junto com o Marcos, porque eu nunca me achei digno de estar aqui. O Senhor mostrou que por mais que eu não veja, eu não sou o que o Davi pensa que é. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E a mesma coisa Ele diz para a igreja nesta noite: você não é aquilo que você pensa, que você é fraco, que você não vai dar conta, que você é um zoado, que esse ministério que Deus está colocando na sua mão hoje, você vai acabar com ele, você vai destruir esse ministério. Não, você não é o que você pensa, você é o que Deus diz que é. Jário, você é aquilo que Deus diz que você é. Tati, você é aquilo que Deus diz que você é. Uma mulher de Deus, poderosa, que edifica o lar, em nome de Jesus. Então esse meu segundo apelo é para aqueles que querem ser realmente verdadeiros guerreiros de Deus e se levantar para a batalha que está por vir. Eu convido você a vir aqui à frente enquanto o Ministério de Louvor toca, e nós estaremos orando para que o Senhor te encha da ousadia, do poder, da autoridade que só os verdadeiros guerreiros de Deus possuem. Então, em nome de Jesus, e quando ele estiver tocando, sinta-se na liberdade. Se você for chamado, se essa palavra tocou no seu coração, se você tem a coragem de falar: Deus, eis-me aqui, envia-me, eu estou aqui, eu serei o seu guerreiro, independente da batalha, independente do exército inimigo, eu estou aqui e eu vou te servir e te honrar, independente das circunstâncias, porque o Senhor é o Rei, eu sou teu servo. O Senhor merece toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus.
verdadeiro do Senhor, que não fogem à batalha, que não fogem à luta, ó Pai. Então eu te peço que em nome de Jesus, que aqueles que deram esse passo de coragem, de fé, ó Pai, que o Senhor os revista nesse momento com toda a autoridade, com todo o poder, ó Pai, que há no nome santo de Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos levante, ó Pai, em meio às batalhas, e que eles possam fazer a diferença, que os nomes deles, ó Pai, marquem a história em nome de Jesus, ó Pai. Que teu Santo Espírito, Pai, cubra-os com o teu poder, cubra-os com a tua glória, ó Pai. Reveste os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Reveste os teus filhos, ó Pai, algo novo sobre a vida dos teus filhos, algo novo sobre a vida da tua igreja, ó Pai. Nós declaramos vitória sobre a vida dessa igreja. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu declaro, Senhor, uma nova unção sobre a vida da igreja, ó Pai. Uma unção de autoridade, uma unção de vitória, de guerreiros. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Eu quero viver algo novo. Aleluia, Deus. Enche a tua igreja com a tua glória, Pai, com o teu poder, com a tua autoridade, ó Pai. E levanta os verdadeiros guerreiros de Deus nessa igreja, verdadeiros homens e mulheres que não se prostam aos desejos do mundo. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus.